Olá, esse é o Nutrindo Conhecimento, um projeto do SESC Pernambuco em parceria com o Departamento Nacional do SESC. Eu me chamo Diego Menezes, sou nutricionista e nesse projeto serei o apresentador. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Nutrindo Conhecimento. Cuidar da população que está envelhecendo é um dos pilares da área da saúde do SESC. Por esse motivo, Pernambuco implantou o projeto Dupla Tarefa, que trabalha com diversos estímulos das funções motoras e cognitivas na pessoa idosa, além de ser um caminho para o fortalecimento da saúde física e mental nessa fase da vida. Para falar sobre o projeto, recebemos nessa edição do programa Conceição Damascena, educadora física e professora, e professor também educador físico da unidade SESC Garanhuns, Francisco Costa. Sejam bem-vindos. Obrigada, Diego. Uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Diego, pelo convite. Conceição, eu começo perguntando, como é que foi a concepção e implantação do projeto Dupla Tarefa aqui em Pernambuco? Diego, vê só, a proposta do SESC era de poder trazer para a população um projeto que existia dentro do ambiente acadêmico. A dupla tarefa, ela é muito utilizada na linha de pesquisa e vê-se que existe uma gama de benefícios tremenda que a população idosa pode usufruir a partir da realização do exercício com essa proposta. O SESC traz o dupla tarefa em 2017, começa a implementar esse programa em Petrolina, foi extremamente exitoso e a proposta agora é que a gente amplifique isso. Isso já vem se consolidando ao longo desses quase 5 anos. É oferecer para a população algo que é implementado, repito, dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, e o SESC aí cumprindo o seu papel social, trazendo para a população, através do exercício físico, saúde e qualidade de vida, especificamente para a população idosa. Francisco, conta pra gente quais são os benefícios do projeto Dupla Tarefa. As atividades de dupla tarefa, elas visam estimular a vivência das capacidades condicionantes dos idosos. Quais são essas capacidades condicionantes? Força, agilidade, flexibilidade, coordenação motora também, e junto com a parte cognitiva, né, que vem a parte de raciocínio, respostas rápidas em relação a tudo que é feito em relação ao movimento, estimular a questão da memória também, que nessa idade começa a ter um declínio, e a atividade dupla tarefa já é justamente para isso, para estimular, né, o movimento junto com a parte cognitiva e abraçar essas duas partes de forma harmônica, né, trazendo melhor qualidade de vida, que através do dia a dia nós percebemos que elas relatam, né, essas melhoras, que não conseguiam se movimentar, né, de forma harmônica no dia a dia, né, como é uma atividade física, que nós podemos dizer que são atividades diárias, e junto com a parte de cognição, que é a parte de memória, a atenção, isso tudo é o que envolve a atividade de dupla tarefa. Conceição, a gente sabe que a atividade física, assim como bem o Francisco coloca, né, unida à atividade cognitiva, estimula mais de um sistema. Como é que a gente pode promover a saúde através dessa ferramenta? Diego, tua pergunta é bem interessante. E aí o SESC já começa a romper com a implementação da dupla tarefa com alguns paradigmas. Durante muito tempo, viu-se o exercício físico, atividade física apenas do pescoço para baixo, digamos assim. A questão da implementação da dupla tarefa é unir algo que é muito rotineiro do dia a dia das pessoas, em se tratando da pessoa idosa também. Eu lido com o movimento, que é uma atividade principal, e eu venho com uma atividade secundária que vai exigir justamente da melhoria de todos esses aspectos que Chico falou. Eu preciso me movimentar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter atenção na realização dessa tarefa secundária. Quando a gente trabalha com atividade física, para além desses benefícios que a gente tem de redução de peso, controle de taxa, a gente lida também com a questão neurológica. Já é comprovado que eu aumento, digamos assim, a quantidade de neurônios quando eu faço exercício físico, é a chamada neurogênese, digamos assim. Do mesmo jeito que a gente aumenta a quantidade de vasos, quando a gente faz atividade física, acaba irrigando de uma forma mais efetiva a musculatura. Então, eu tenho um impacto que vai reduzir justamente a questão do processo de envelhecimento da pessoa idosa. Acontecem perdas que são bem significativas no processo de envelhecimento. O que a gente quer com a atividade física e com a dupla tarefa especificamente é reduzir esse impacto, digamos que é retardar um pouco as perdas que o sujeito idoso tem nesse momento. Então, garantir a questão da atenção, garantir a questão da memória de trabalho, garantir a questão dele poder estar concentrado nesse momento em determinado foco e poder sair desse foco e ir para o outro e manter justamente essa condição de atenção principalmente.
Então, o que é fundamental para o idoso, tanto na atividade física quanto na atividade da dupla tarefa, é fazer com que ele seja um idoso independente. É garantir a condição funcional dele, que ele seja um idoso independente que reduza principalmente o risco de queda. A atividade física vem com esse fim. Você cita uma palavra neurogênese. Podia falar um pouquinho dela mais para a gente entender o que significa essa palavra? Todo mundo está envelhecendo, isso é um fato, né? Todo mundo é um processo, todo mundo vai passar. Essa perda se dá reduzindo essa condição, digamos assim, de movimento, de atenção que a gente tinha comentado, que é justamente a morte dos neurônios. Que isso pode se dar numa perspectiva, digamos assim, senescente, que é normal, todo mundo vai ter, e pode se dar de uma forma, digamos assim, muito mais rápida, que é a partir, por exemplo, da presença de uma doença como o próprio Alzheimer. A atividade física entra com a perspectiva de garantir o surgimento de novos neurônios, ou garantir, digamos assim, a conservação desses neurônios, reduzido com isso esse impacto que o processo de envelhecimento traz, essa perda neurológica. Então, a neurogênese seria a criação ou a conservação desses neurônios a partir do exercício físico. Perfeito, Cessa. Francisco, conta pra gente como é que funciona esse projeto na prática. A dinâmica dessas atividades, elas são feitas em forma de circuito, né? E existem duas formas de trabalhar essa vivência cognitiva e motora, né? Existe a dupla tarefa motora e motora, que é um movimento, né, realizado com outro movimento, e a parte de motora e cognitiva, que são movimentos realizados através também de perguntas acopladas a cada exercício que é pedido naquele momento. Cada exercício, em forma de circuito, ele dura em média 50 segundos, né, que vai girando, né, esse circuito, e em cada um deles nós vamos propondo a realização do movimento junto com tarefas como dizer nome de pessoas com a letra F, por exemplo, aí 5 nomes, elas vão realizando aquele movimento e tentando responder, né, a pergunta também. É o que torna um pouco difícil no início para elas, mas com o passar do tempo vai, né, tendo uma melhora dessa parte cognitiva. O mais interessante que eu busco no dia a dia é sempre a parte motora e cognitiva. Existe a parte motora e motora, que também não é fácil para elas, que é realizar 2 exercícios ao mesmo tempo. Agora, o que eu mais busco assim, no dia a dia é estimular o motor e o cognitivo, que são os movimentos junto com as perguntas, que tem cálculos, nome de cidades, tudo que vem assim nessa parte de estimular a memória, o raciocínio rápido, eu tento ao máximo abranger isso no dia a dia. E percebo uma grande melhora também, né? No início foi mais difícil, mas agora eu já percebo uma melhora nessa parte, tanto motora como cognitiva também. Conceição, estamos na década do envelhecimento saudável. E promover saúde, como foi dito no início desse quadro, é o essencial para o SESC Pernambuco. E essa é uma prática que a gente realiza as atividades físicas e cognitivas com o intuito de promover a saúde. Como é que o SESC pensa e atua dentro da década do envelhecimento saudável? Diego, uma pergunta bem interessante a tua, porque o SESC acaba por materializar qual é a proposta dele enquanto instituição social. A década do envelhecimento saudável é uma promoção da Organização Mundial de Saúde, onde diversas estratégias, unindo forças de diversas instituições, devem acontecer no período 2020 a 2030, né, para promover saúde e qualidade de vida para a população idosa que está envelhecendo. A longevidade, ela está aí batendo a porta, nossa, diga-se de passagem, porque nós estamos envelhecendo também, mas com que qualidade de vida esse idoso vai envelhecer? Então, a dupla tarefa entra com mais uma proposta de promoção de qualidade de vida para essa população. Redução do impacto desse processo de envelhecimento, mas não só com isso. A partir do momento que eu tenho idosos, digamos assim, funcionalmente ativos, independentes, você acaba por enviesar ou atuar de maneira transversal. Se eu tenho idoso que se movimenta, se eu tenho idoso que é ativo, consciente, orientado, ele acaba por interagir com outros idosos, ele tem uma inserção social muito maior, ele acaba por ter uma condição psicológica também, porque ele começa a interagir com seus pares. E isso é viver, isso é saúde. Ele tem uma independência de morar sozinho, digamos assim, de conviver, de interagir com seus netos, com seus sobrinhos. Então, a dupla tarefa é mais uma estratégia e o SESC se materializa dentro da década do envelhecimento saudável, ampliando esse rol, digamos assim, de serviços para essa população. E a gente não pode deixar também de falar que esse ano a gente completou 70 anos de trabalho social com idosos. Como é que você vê, Francisco, esse trabalho dentro do projeto Dupla Tarefa? Eu vejo de extrema importância, até porque, até complementando, né, o que Cessa já
explicou agora, que a expectativa de vida, né, da nossa população, ela está aumentando cada vez mais. Então, é muito importante, né, ter essa visão de abranger esse público que só tende a crescer, né? Não só no nosso país, mas em todo o mundo, né? A população está envelhecendo e tem que ter junto esse envelhecimento a qualidade de vida também, né? Que é uma coisa que tem que andar, tem que andarem juntas, né? A qualidade de vida e a questão do movimento e independência do idoso também, que não adianta você chegar, né, numa melhor idade, que é considerado idoso a partir de 60 anos, né? A partir de 60 anos é considerado idoso. Então, não adianta você chegar a essa certa idade, 60, 70 anos, e sem independência, né, de movimento e a parte cognitiva também. Então, temos que pensar cada vez mais em colocar em prática o movimento para essa população que só tende a crescer, para ela se tornar um pouco mais independente, já que nessa idade tem a questão de perda de massa muscular, a perda de memória também. Então, o movimento e o exercício vêm para isso, para abranger essa população e fazer com que ela tenha melhor qualidade de vida. O projeto ele tem um norte dentro dessa visão de trazer, além da qualidade de vida, e estimular o idoso para uma vida mais independente? Tem. Todas as estratégias, Diego, que a gente utiliza para com a pessoa idosa, ela vai impactar de maneira positiva. Isso é um fato. O mínimo que qualquer instituição possa oferecer, sem dúvida, já é extremamente benéfico. É muito comum nós termos idosos que vivem no seu ambiente, com seus familiares ou com seus amigos, e que por uma condição de redução dessa condição de mobilidade, né, por conta dessa perda de massa muscular, que é a sarcopenia que Chico traz para a gente, a perda de força, se isola. A partir do momento que tem esse isolamento, você acaba por desencadear outras questões, né? E principalmente o isolamento, essa falta de mobilidade, aumenta esse risco de queda. Então, a possibilidade de fazer com que esse idoso se mantenha independente, que ele mantenha sua mobilidade, que ele consiga realizar o que a gente chama de atividades de vida diária, sejam elas intermediárias ou avançadas, isso é qualidade de vida. Fazer com que o idoso se mantenha em movimento, se mantenha ativo, se mantenha funcional, é a proposta de qualquer instituição que trabalhe com exercício físico para a pessoa idosa, seja apenas na parte motora ou na questão de você alinhar a parte motora com a questão cognitiva. Porque existe uma perda cognitiva também, como a gente falou até então, que é muito significativa. Então, não só por conta das demências, mas o processo de envelhecimento, ele vai provocar, infelizmente ou felizmente, o que a gente precisa é condicionar esse idoso, essa idosa, a reduzir esse impacto do processo e fazer com que essa curva ela não seja tão descendente, que a gente tenha, digamos assim, que um platô, que esse impacto ele vai se dar, né, mas que ele venha de uma forma, digamos assim, não tão violenta. Então, o SESC se materializa como instituição que busca isso para a população idosa com oferecimento de serviços e de vários outros que estão atrelados justamente ao serviço que é apresentado para o idoso, ao trabalho social com o idoso, e se caracterizando também em todos os outros programas da instituição. Eu tenho certeza que tem gente aqui de Pernambuco nos assistindo e eles estão interessados. Como é que eu faço para me inscrever e participar do projeto? Aqui na unidade, né, do SESC Garanhuns, nós sempre temos aquela questão de quando o aluno chega para se matricular, existem aquelas questões também de tipo anamnese que o professor tem que fazer também, né, com o aluno, para ver se ele tem condições realmente físicas, né, para se exercitar. Porque existem assim questões que contraindicam, né, o exercício físico, mas também a maioria dos exercícios eles são feitos para fortalecimento, mas tem que ter aquele aval também médico, né, que como é a população já idosa também, quando a gente vê que tem algum fator de risco, tipo hipertensão, diabetes, tem a falta de equilíbrio também muito acentuado, aí nós vamos tentar usar estratégias também para ver se enquadra aquela pessoa nas atividades, porque eu costumo dizer que o limite entre a saúde e a doença ele é muito estreito. Não é porque você também está se exercitando que está tendo a saúde. Visto que, né, a atividade de dupla tarefa só tem os vistos positivos, mas pode ser que algum idoso também ele chegue com alguma contraindicação. E para visualizar melhor, o quadro Prática Saudável foi conferir de pertinho o projeto Dupla Tarefa. Vamos conferir? Mais 3, 12, dividido por 2, 6, mais 8, 14,
Eu tenho percebido a questão da memória, a gente sempre tem ganho nessa questão, né? Porque na idade que nós estamos, a tendência é esquecer, é ficar com dificuldades. E a gente vai sentindo a melhora constantemente depois dos exercícios, né? Também a parte do equilíbrio, eu tenho sentido isso, essa diferença na questão do equilíbrio, nos movimentos em casa que a gente faz, se vai subir uma escada, se vai mudar uma coisa de um lado para outro, a gente sente dificuldades, mas a gente vai sentindo muita melhora depois desses exercícios que a gente tem feito, né? Muito legal. Conceição, isso só representa e ratifica o pioneirismo do SESC com o trabalho com a pessoa idosa. É um fato, Diego. Para além do que a gente tinha comentado anteriormente, né, que é retirar a dupla-tarefa do ambiente acadêmico e capilarizar, ou seja, expandir dentro do Estado, o SESC Pernambuco também está sendo a referência para o próprio Departamento Nacional, que está buscando a nossa implementação para oferecer capacitação para o Nordeste como um todo, com a perspectiva de oferecer esse tipo de atividade para as outras regiões do país. Perfeito. Professor, para ter adesão esse público, eu acredito que precisa de um trabalho bem forte. Como é que a gente faz para participar e ter essa adesão desse público dentro do projeto? As atividades de dupla tarefa, elas abrangem o público em geral, né? O comerciário, o dependente, o usuário, né? Todas as pessoas querem participar e as pessoas idosas acima de 60 anos, né? Como critério para participar das atividades. Aí, independente da categoria que você tenha, como, né, usuário, dependente ou comerciário, né, pode fazer as inscrições e, em relação a essa parte, né, de avaliação, né, também é feita uma avaliação física depois com eles. Francisco, conta pra gente alguma história, algum fato que aconteceu no projeto que é interessante a gente trazer hoje aqui. Isso é uma coisa que no dia a dia, né, nós vivenciamos muito. Elas relatarem, né, as melhoras de movimento, de amplitude, coordenação motora. Elas falam até que no dia a dia, né, nas tarefas diárias em casa, não conseguiam levantar o braço, né, até a metade, de repente os braços vão lá até lá em cima, tudo mais. E são coisas que elas dizem assim, eu tinha muita dificuldade em fazer isso, né, apenas levantar o braço, por exemplo, e de repente estão com uma amplitude muito maior e achavam que não conseguiriam mais, né, ter aquele movimento readquirido de forma mais, com amplitude maior. Eu falo que coisa boa, né, em tão pouco tempo já conseguiu isso. Aí muitas falam assim que no início das aulas tinham muita dificuldade de raciocinar de forma rápida, não conseguiam fazer o movimento. É interessante que no início elas paravam para pensar, né, paravam o movimento para responder a pergunta, né, a parte cognitiva. Com o passar do tempo, professor, já estou conseguindo realizar um movimento, responder a pergunta, quer dizer, responder aquela pergunta sem parar o movimento, que para elas era muito difícil. E para além do que Chico traz, a gente observa hoje que nós temos alunos que chegavam, por exemplo, para a aula da dupla tarefa, geralmente acompanhados, né, por cuidador, cuidadora ou então um parente. Mas algumas pessoas, algumas dessas alunas, desses alunos já chegam depois de um período X de prática de maneira autônoma. Então é isso que a gente quer, é ter o idoso independente com a condição de ele vir. Então aí a dupla tarefa se encaixa como uma grande possibilidade de intervenção de maneira bem positiva para a pessoa idosa. Conceição e Francisco, o projeto é incrível. É muito importante falar sobre esse projeto, conversar sobre ele e mostrar para a sociedade. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui por ter explicitado um pouco mais do projeto para a gente e ter trazido esse calorzinho que fica de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Dupla Tarefa. Ô Diego, eu que agradeço. E agradeço principalmente pela oportunidade de a gente poder promover saúde e qualidade de vida da população, em especial a população idosa, através do movimento. Obrigada. Obrigado pelo convite e me sinto honrado, né, em participar desse projeto que só tende a crescer, né, e como a gente já tinha falado, né, a população idosa ela tende a crescer, então a gente tem que dar mais ênfase a essa população que cada dia cresce mais e a gente tem que dar mais, né, abrangência a ela, né, em relação ao que a gente sempre falou aqui, a questão do movimento, a cognição, para eles terem, a pessoa idosa ter uma vida mais autônoma, né, essa é a nossa maior missão. Quer saber mais sobre o projeto Dupla Tarefa? É só acessar o e-book, nosso livro digital, aqui na descrição do vídeo e também no site do SESC Pernambuco. Até o próximo Nutrindo Conhecimento.